Olá, você já reparou como nós avaliamos todo o tempo? Como a avaliação é uma atividade corriqueira, é uma atividade que faz parte do nosso dia a dia? Acho que você já deve ter reparado, não? Nós avaliamos todo o tempo. E muitas vezes avaliamos sem nem perceber o que estamos fazendo. São avaliações mais informais. Mas, ao lado dessas avaliações informais, se encontram também outras avaliações mais formais, como, por exemplo, a avaliação e o monitoramento dos projetos sociais. E é sobre isso a nossa aula de hoje. É uma introdução à avaliação e monitoramento de projetos sociais. Quando avaliamos em casa, com os amigos, em um bar, com colegas, nós avaliamos informalmente. Estamos avaliando processos, avaliando resultados, avaliamos produtos e não percebemos exatamente o que estamos fazendo e nem procuramos uma sistemática de avaliação. Por exemplo, hoje eu precisei sair de casa. Estava atrasada, acordei muito tarde e precisei decidir como ir ao trabalho, para uma reunião que eu estava em cima da hora. Então, comecei a pensar nas alternativas. Poderia ir de ônibus, de táxi, e de carro, de moto, de bicicleta, mas era um pouco longe. Então, a partir da reunião dessas alternativas, dessas possibilidades, eu comecei a avaliar cada uma delas, a pensar nas consequências dela. Então, ir de carro, por exemplo, me traria o problema de encontrar estacionamento. Por outro lado, de bicicleta seria muito longe, enfim, de táxi eu precisaria ver se eu tinha realmente o dinheiro para o táxi, e de ônibus teria o problema da quantidade de paradas do ônibus, e assim eu terminei escolhendo por um desses modos de transporte, dessas alternativas de transporte, levando em consideração o meu objetivo, que era chegar o mais rápido possível naquela reunião de trabalho. Esta avaliação que eu fiz foi uma avaliação informal. Eu não levei em consideração critérios muito sistemáticos, eu não levei em consideração uma certa objetividade que é muito comum, é muito característica da avaliação formal. Pelo contrário, essa minha avaliação era carregada de subjetividade, carregada também de valores, né? de escolhas minhas, como, por exemplo, eu poderia tender, mesmo estando muito atrasada, a ir de bicicleta, porque, enfim, eu acho que devemos usar menos o carro e assim por diante. Então, cada uma dessas avaliações que fazemos está também carregada de subjetividade, carregada de valores. Essas avaliações informais também elas carecem de sistemáticas de avaliação, mas, no entanto, elas passam muito rapidamente por todos os processos, ou por quase todos os processos, que as avaliações formais conseguem passar, né? Ou pelo menos alcançam passar. Mas imagine que ao chegar ao trabalho, à reunião, no intervalo dessa reunião, alguém me perguntou por que é que eu fui de moto, por exemplo, e eu precisei explicar isso. Ao explicar, eu tive que me forçar a extrair dessa minha escolha quais foram os critérios de avaliação que eu utilizei, para explicar ao meu ouvinte. Estes critérios eu fui me valendo de valores, de premissas, de explicações, enfim, de parâmetros que levassem este meu interlocutor a aceitar o resultado das minhas escolhas. Num processo de avaliação formal, isso acontece de forma veemente. Essa passa a ser, aliás, toda essa pesquisa de avaliação passa a ser o coração da avaliação, é o ponto central da avaliação. E a avaliação termina resultando também na construção e na emissão de um juízo de valor, ou de uma decisão, ou de uma síntese avaliatória. E esta síntese de avaliatória, diversamente da avaliação informal, ela deve ser argumentada. Ela se contrapõe à avaliação informal pela lógica, né, pela coerência da argumentação. Então, eu decidi, eu apresentei um juízo de valor e esse juízo de valor tem que ser argumentado. E essa argumentação tem que ser uma argumentação o mais possível calcada, baseada na lógica, ela deve ser profunda, deve ser articulada, deve apresentar relações causais compreensíveis
para todos, para que se formalize esse processo, para que esse processo de avaliação seja sistematizado e que possa levar o público da avaliação, diferente das avaliações informais, levar esse público da avaliação a uma eventual reconstrução da avaliação, a partir dos critérios utilizados. Então, o leitor, o público da avaliação, pode nem concordar com o juízo emitido, com o juízo avaliatório, com a síntese de avaliação, mas ele deve compreender qual foi o percurso percorrido, ele deve conseguir repercorrer esse percurso a fim de compreender essa lógica e de, naturalmente, a partir dessa compreensão, se abrir e se adentrar em uma dimensão dialógica essencial de uma avaliação formal, diferente de uma avaliação informal, que a gente acaba ficando um pouquinho no campo do achismo, né? Eu acho isso, eu acho que esse projeto vai resultar em coisa boa, não, eu acho que aquele projeto resultou em coisas boas. Então, para a gente sair do campo do achismo e passar para o campo da avaliação formal, é preciso algumas passagens, e entre essas passagens, a sistemática dos processos ou do processo de avaliação é extremamente fundamental. Mas como se deu essa interpretação? Como foi construída essa interpretação da avaliação como uma emissão de juízo de valor? E será que todos os autores concordam sobre isso? Bom, este é um dos pontos que nós vamos discutir agora no tópico avaliação como campo de práticas e de conhecimento. Para começar, vamos ver o nome do tópico. Observe que ele não está escrito avaliação como campo disciplinar, nem muito menos avaliação como disciplina.